Estão vendo aí a projeção aí? O texto? Tá tranquilo? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, a partir disso aqui. Ó, desta forma, conclui-se alianças, fazem-se reuniões e assembleias para repartir a terra e organizar o trabalho. É aqui que Israel se constitui como povo. Um povo sem reis. Só Javé é nosso rei. Um povo que busca as leis da fraternidade para defender a terra, os direitos dos pobres e a justiça. Entretanto, por estar colocado entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia, ou seja, num corredor de passagem entre os grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia, sofre pressão externa. Assim, vê-se obrigado a mudar a forma de organização popular por uma organização monárquica, devido às divisões internas e à corrupção que abarca também os juízes. Este texto é parte das tradições do tempo do deserto, relembrando na época dos juízes para ajudar, relembrado na época dos juízes para ajudar o povo em sua organização. Então, lembrando, né? O texto de Êxodo, então, ele seria uma memória, uma lembrança, o resgate, né, de quem é o povo de Israel. Então, o povo está num momento, né, de dúvida, de desesperança, de intrigas, né, de muitas confusões. Então, o texto vai trazer à memória quem é Israel, da onde ele veio, como surgiu, né, e vai trazer principalmente esse conteúdo de libertação, né, essa ideia nesse viés de leitura, né, político-social. O texto do Êxodo ele é responsável por resgatar a memória do povo para que eles lembrem que eles são livres, dependentes apenas de Deus, que é aquele que os libertou, né? E os libertou para que eles pudessem ser arautos da liberdade. Então, toda a história do Êxodo, ela estaria aí tendo como objetivo, como foco, demonstrar essa importância da liberdade, né? De que seguir a Deus, o mosquito aqui perturbando aqui, um devorador aqui, ó, perturbando. Seguir a Deus, acima de tudo, é viver a liberdade, não há opressão, né, em meio àqueles que seguem a Deus. É claro que é nessa perspectiva que eu estou falando com vocês. Político-social, né, teologia da libertação, outras pessoas fazem vários outros tipos de leitura, mas é uma maneira de se ler o texto. Por isso que quando você vai ouvir alguém ligado à teologia da libertação usando o Antigo Testamento, ele sempre vai estar falando sobre essas questões ideológicas, políticas, econômicas, né? A relação de opressão, desigualdade social, e quanto isso é antigo e quanto o texto bíblico combate, né? Esse discurso é o que eu já falei para vocês em outras aulas, é o discurso profético. O que é o discurso profético nessa perspectiva? É aquele que tem o tripé. Qual é o tripé? Apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios de Deus. Esse seria o discurso profético. Esse seria o discurso de proporcionar a liberdade para aqueles que estão sofrendo algum tipo de opressão, seja em qualquer ambiente. Certo? Olha lá, seguindo aqui, ele vai dizer: o maná é uma narração popular em que o povo transmite uma situação antiga de acumulação de bens para superá-la. O sistema do faraó era de acúmulo, mas Gota não gosta, mas não se preocupa em compartilhar. Saiu errado aí. Está sempre presente a tentação de imitar o faraó. É um texto educativo.
apresenta uma pedagogia para chegar a uma distribuição fraterna de terras. Então, não há uma preocupação aqui se o texto é real ou não. Não há uma preocupação se o texto aconteceu ou não. A ideia é essa mensagem de fraternidade. Agora, lembre-se o seguinte: dependendo da forma como você aborda o texto bíblico, a mensagem que você vai trabalhar vai ser muito diferente. Nas perspectivas mais conservadoras, a maioria das pessoas vai pegar o texto do maná e vai dizer o seguinte: olha, assim como Deus deu o maná para o povo de Israel, Deus não vai deixar faltar o básico na sua vida, Deus não vai deixar faltar, né, o alimento, Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa. Outros vão e exageram ainda. Olha, assim como Deus deu o maná no deserto, Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. É só você honrar Deus, né? Você buscar Deus, você acordar cedo, porque o maná, né? E tem cara que inventa, que o maná, o cara tinha que acordar cedo. Então, se você não acordar cedo, no horário de madrugada, no horário de joelho, Deus não vai dar o maná, né? E aí outros, né, vão inventando as histórias e tudo. Nessa perspectiva, não é uma relação de troca, não é uma relação de que se você buscar, Deus vai te dar. Muito pelo contrário. Seria a ideia de mostrar o seguinte: não precisa acumular. Você não precisa ser egoísta com aquilo que você tem. Você precisa aprender a ser fraterno. Porque ao ser fraterno, não vai faltar o básico para você. Essa é uma perspectiva muito, mas muito diferente do que a maioria do que a gente ouve por aí, principalmente quando se fala do maná, onde a maioria, quando vai trabalhar esse texto, trabalha mais sobre a ideia de sustento do que sobre a ideia de fraternidade. Essa ideia de fraternidade, por exemplo, ela faz jus a muitos textos do Novo Testamento. Né? Lá em Atos, quando a gente vê lá o povo vendendo tudo que tem, alguns, né, nessa perspectiva da teologia da libertação, por que eles vendiam? Porque a ideia era não acumular, é não ter mais do que o necessário. Então, nessa ideia de fraternidade, eu tenho muito, vou vender e aí vou compartilhar o que os outros têm. Não é vender e ficar sem nada, mas eu tenho mais do que preciso. E tem gente que não tem nada. Então, vou ser fraterno. A ideia, nessa leitura, seria essa. Então, você teria aí uma concordância, né, entre os textos do Novo e os textos do Velho Testamento, em relação a essa perspectiva da fraternidade. Né? Então, assim, por isso, gente, que não dá para eu ler um texto. Um texto eu leio na perspectiva tradicional, conservadora, outro texto eu leio na perspectiva da teologia da libertação. Não é assim. Ou você é conservador ou você é crítico. Né? É claro que nem todo conservador pensa da mesma maneira, nem todo crítico pensa da mesma maneira. Mas a abordagem de leitura da Bíblia vai sempre ser uma só. Não dá para você ficar lendo cada texto de uma maneira, porque isso aí vai realmente gerar confusão, inclusive para quem está te ouvindo. Né? Fala, André. Fala aí. Então, essa perspectiva fraternal aí que você falou, de ajudar um ao outro, cara, assim, eu já tive a experiência de trabalhar com judeu, né, prestando serviço, e assim, eles são meio que fechados nesse aspecto aí. Eles são bem fraternais, para enfatizar o termo que você colocou. Eles se ajudam mutuamente, cara. Assim, pode ser que seja aquela família, mas eu vi isso durante algum tempo. Eu vendia imóvel, né? E aí os caras, assim, eles queriam que você fizesse a escritura no cartório de um parceiro judeu, e você tinha que comprar o negócio, e eles direcionavam tudo, canalizavam Sim. para que fosse ali dentro da comunidade, assim, entre aspas, deles. Entre eles. Isso, assim, isso aí eu vi
no nosso tempo atual, né? Tem o quê? Uns 20 anos que eu trabalhei com essa rapaziada aí. Então era mais ou menos assim, os caras eram bem fechados, sabe? E Então, eles. mas essa forma de viver, né, de lidar, é uma maneira de abordar o texto bíblico. É por isso que eu estou Sim, sendo sim, bem claro hoje, dizendo assim, o que eu estou apresentando é a partir da teologia da libertação, que sim, é um sim, eu tipo de entendi. leitura que não surge no meio judaico, certo? Ele surge no meio cristão, a Sim, teologia da libertação, né? Ele não é uma leitura do judeu, né, uhum, exclusivamente. É uma leitura do cristão, e do cristão da América Latina, que vai sim, olhar o texto bíblico a partir dos sistemas de opressão que a América Latina sofre. Então, sim. essa forma de leitura vai ler o Êxodo, o Novo Testamento, Malaquias, Gênesis, sempre nesse viés de libertação ideológico, econômico, social e político. Agora você fala assim, o judeu não é fraterno. É conhecido, né? O judeu, inclusive, é conhecido por isso, por, né, ser seguro com dinheiro e tal. Mas não dá para dizer que todo rabino judeu é assim. Por quê? Existem grupos de estudiosos judeus que pensam dessa maneira. Tem um livro que é sobre. Eu já até indiquei ele para vocês. Quando tudo não é o bastante. É sobre o livro de Eclesiastes. Eu esqueci o nome do autor, cara. É um rabino judeu. É um rabino, né? Tem que ser judeu, né? É um rabino. Rapaz, eu até indiquei aí para você. Quando coisas Eu tenho ele ruins aqui. acontecem a pessoas boas, que é a leitura do livro de Jó, e quando tudo não é bastante, que é a leitura de Eclesiastes. Então, esse rabino, né, um sacerdote, não, um religioso judeu, ele vai fazer a leitura do Eclesiastes nessa perspectiva. Por exemplo, falando sobre o problema do acúmulo de bens, né? Da vaidade, da soberba, da arrogância. É o Kirchner, Haroldo Haroldo Kirchner. Kirchner, isso aí, Haroldo Kirchner. Valeu Eu aí, tenho ele Fernando. aqui. Então, Haroldo Kirchner, que é o autor, ele é um rabino. Não é cristão, tem nada a ver com cristianismo, é rabino. Então, assim, existem grupos dentro do judaísmo que fazem essa leitura, né, diferenciada. O que eu quero deixar claro para vocês é que, dependendo da abordagem, nós vamos ler os livros, né, de maneira diferente. E as mensagens, as passagens vão ter significados diferentes. Isso é algo para a gente pensar, né? Beleza, cara? Eu não, eu entendi. Na verdade, o comentário era mais só para dar uma ilustrada em tudo que você falou. Lógico que depende da perspectiva. Você está dando as perspectivas aí, vou falar fundamentalista, dogmática Sim. e histórico-crítica, enfim, eu entendi. É só porque existem, cara, em toda situação, a gente sabe que existem as vertentes, né? Sempre tem É, isso alguém aí. que Inclusive pensa dentro do judaísmo. diferente. É, Quer ver, pode ser. tem um rabino, ele participa muito de documentário no History Channel. Ele é um cara assim, ele desconstrói um monte de milagre. Eu acho legal assim a leitura dele, né? Eu não lembro o nome dele também agora. Mas assim, tem muito documentário do History Channel, do Discovery Channel, que ele aparece. O cara é rabino. Então, assim, é uma leitura mais crítica do Antigo Testamento. Outros não, vão ter a leitura mais tradicional, mais conservadora, né? Então, toda religião, né, o judaísmo é uma religião diferente do cristianismo, mas toda religião a gente vai ter as vertentes. Então, é sempre legal pensar, né? Às vezes, conversando com alguém, a pessoa fala assim, mas você lê a Bíblia dessa maneira? Leio porque a minha linha é essa. Aí outro vai ler Aí qual é a verdade? Essa é a busca, né? Nós não temos a verdade. O fundamentalista tradicional, radical xiita, ele acha que é detentor da verdade, né? Mas
Se você, né, já caminha para as perspectivas mais críticas, dificilmente você vai ouvir alguém dizendo assim, ó, a verdade é essa, né? O texto é só isso. Não dá. Por quê? Porque a gente não tem o autor falando com a gente. Se o autor falasse, seria uma coisa, mas não tem. Eu lembro, né, eu era pastor auxiliar numa igreja, aí eu escrevi uma revista para a EBD, para a editora Horizontal. Eu não lembro o tema, eu escrevi algumas revistas, não lembro o tema, né? Aí eu estou dando aula e tal, não sei o que, eu estou lá explicando. Aí um aluno falou assim, da EBD na igreja: ô, pastor, mas não é isso que a revista quer dizer, não. Eu, como assim não é isso que a revista quer dizer? Eu estou falando exatamente o que está aí na revista. Não, a revista está dizendo isso, isso e isso. Eu falei, o que você está dizendo é que você não entendeu a revista. Isso aí não tem nada a ver com o texto. Não, mas o autor da revista aqui está falando diferente. Eu falei, meu irmão, o autor da revista sou eu. Eu escrevi isso aí, está escrito assim, assim, assado, desce dessa maneira, nesse parágrafo. Ele, mas aí eu não... Não, você não concordar, tudo bem. Agora, você dizer que o que eu escrevi não significa o que eu escrevi é outra coisa, né? Assim, eu estava lá, estava presente, então eu podia dizer para ele, né? Se era aquilo ou não aquilo. Nosso problema com a Bíblia é nenhum autor, ninguém que escreveu está presente. Aí algum engraçadinho vai falar, mas pastor, e o Espírito Santo? Esquece isso, né? Porque o Espírito Santo não vai te responder, ora, se Adão e Eva existiu, né? Mas assim, a gente não tem contato direto com os autores. Então a gente vai ter essa dificuldade. Essas abordagens são tentativas de encontrar a verdade, né? Fala, Carlos. Não, tranquilo. A gente só precisa buscar, né, ser o mais honesto possível e não ser tendencioso, porque é o que você está falando, né? Você citou um caso aí e o cara pega a interpretação dele e joga como se fosse a verdade absoluta, né? Então, o autor não tá, então não tem como você tem que tentar ser o mais honesto possível aí com o texto, né? Exatamente. Fala, Francisco. Cara, que mosquito chato. No vídeo que nós assistimos, ele falou muito sobre essa abordagem sincrônica, abordagem crítica, e falou muito naquele vídeo. E uma leitura sincrônica é quando a gente não fica buscando datas, não fica buscando para quem foi, para quem escreveu, porque essa leitura sincrônica é uma leitura mais conservadora, tá certo? Não, aí é o seguinte, vocês, quem fez metodologia exegética, nós estudamos lá, né, leitura anacrônica, diacrônica e sincrônica. A anacrônica é aquela leitura que vai deslocar os sentidos, deslocar a ideia de tempo, espaço, significado. Vai dizer que o tabernáculo simboliza Jesus na cruz, por exemplo. Essa leitura anacrônica está deslocando sentido. A diacrônica, né, é aquele tipo de leitura que vai respeitar o significado. O tabernáculo era o tabernáculo, era uma tenda que o pessoal levantava e que supostamente Deus descia lá para falar com Moisés. A sincrônica é um misto, né, entre leituras anacrônicas, às vezes diacrônicas, mas que o importante seria o leitor. Seria eu ler a partir do texto pronto. Eu ler a partir daquilo que já está feito. Eu não estaria tão preocupado com o processo de produção, né? E aí, como você falou, com data, com a época, mas de que maneira esse texto que chegou a mim hoje, ele pode me ajudar, né? Ou o que ele pode me significar. E aí a dificuldade nesse tipo de leitura é que o texto pode significar qualquer coisa para qualquer um, porque dependendo da época, do momento, né, do local, os significados vão ser variados. Então, a ideia seria essa, certo? E aí, dentro dessas linhas, cada forma de leitura dessa, fundamentalista, doutrinal, histórico-crítica ou da teologia da libertação, estariam encaixadas ali de uma forma ou de outra, né? Não de maneira rígida, mas estariam ali de uma forma juntos. Assim, a leitura anacrônica é muito característica
das perspectivas mais conservadoras, mais tradicionais, onde a doutrina lê o texto. E aí independe dos significados da época, né? As outras leituras, as sincrônicas e as diacrônicas, estariam mais ligadas às perspectivas críticas, entendeu? Ok, beleza. Beleza? Então, gente, assim, esse exemplo aqui, né, do Maná é uma forma de leitura, né, nessa perspectiva da teologia da libertação. Qual é a grande dificuldade dessa forma de leitura, principalmente no meio evangélico? Porque as pessoas não querem ser libertas. Se você chegar em qualquer igreja, né? Eu sou pastor há mais de 20 anos, dou aula em seminário também há mais de 20 anos, e uma coisa que eu percebo a cada instante, a cada momento, é que as pessoas não estão nem aí para a liberdade. Até porque não é o papel da religião libertar. Né? A religião, o papel dela é uniformizar. Por isso que é uma religião. Todo mundo pensar do mesmo jeito, todo mundo agir da mesma forma. Né? É um processo de leitura de construir pensamentos uniformes. Esse tipo de abordagem ele é extremamente desconstrutivo. Por quê? Porque se ele me liberta ideologicamente, economicamente, politicamente e socialmente, eu não posso me submeter a hierarquias opressivas. Eu não vou me submeter a um pastor que diz que crente não pode jogar bola, a um pastor que define quem vai namorar e quem não vai namorar na igreja, a um pastor que fala que tem que dar o dízimo da porcentagem do que rendeu na caderneta de poupança. Então, se a leitura da teologia da libertação ela é desconstrutiva, numa igreja protestante, ela vai criar problemas. Né? E eu sei muito bem disso, que a maioria das igrejas que eu pastoreei, há essa crise, né? Em que as pessoas não aceitam. E é bem interessante isso, porque as pessoas até acham legal, mas a pessoa vira para você e pergunta assim, pastor, domingo eu posso não vir? Aí eu falo, ó, quem sou eu para dizer que você tem que vir ou não? Você que decide. Agora, seria bom você querer vir. Eu prefiro ter você aqui porque você quer, não porque você acha que eu quero. E aí a pessoa não sabe. A pessoa, ou ela chuta o balde de vez, porque ela não tinha compromisso com a igreja, ela tinha compromisso com o discurso opressivo, que dizia que ela não podia faltar à igreja, e então ela se alicerçava naquilo, e aí quando ela ouve que depende dela, ela chuta o balde. Ou ela simplesmente não sabe o que fazer. E ao não saber o que fazer, ela rejeita a opção de que ela é a responsável pelas decisões dela. E aí cria a crise, ela vai para outra igreja. Porque ela não quer ser responsável pelas decisões dela. Nesse tipo de leitura, as hierarquias são desconstruídas. Até a figura do pastor. Por exemplo, geralmente as pessoas veem o pastor como um ser iluminado, sábio, reverente. Hoje em dia, né, rico, bem vestido, de sucesso. Nesse tipo de perspectiva, o pastor é uma pessoa muito, né, assim, não tem esse nível de hierarquia. Isso, para a maioria das pessoas, não é legal. Ninguém quer ter um líder religioso que parece com qualquer um. Né? Então, a ideia é você ter hierarquia na religião, né, de maneira comum. Então, esse tipo de leitura não deu certo na Igreja Católica, né, onde foi muito forte. A Igreja Católica combateu de maneira muito forte, porque ela era desconstrutiva, criou, né, as comunidades eclesiais de base, onde você não estava atrelado à hierarquia, não estava atrelado a autoridades eclesiais, né? O povo fazia a leitura da Bíblia, as pessoas interpretavam, não precisava do padre, do sacerdote para interpretar. E no meio protestante, isso também gerou muito problema. Né? Você não tem igrejas que vivem, né, que trabalham essa ideia da teologia da libertação, porque é desconstrutivo e as pessoas não se sentem confortáveis com esse tipo de leitura. Então, você vai ouvir um ou outro aqui, de maneira muito rara, né, ligada a esse tipo de leitura,
Missão integral da igreja não é teologia da libertação, é outro viés, é outra coisa, não tem nada a ver com isso, né? Tem o seu valor, tem o seu mérito, mas é uma perspectiva diferente, né? De leitura, inclusive, do texto bíblico, mas no meio evangélico não é muito comum, né, esse tipo de leitura do texto. Eu, particularmente, eu gosto, né, eu sigo, eu leio dessa maneira o texto bíblico, tento trabalhar isso, é muito difícil, mas tento trabalhar nas igrejas em que estou presente, mas não é muito conhecido nem muito querido, né? Gera realmente muito desconforto na maioria das pessoas que ouvem, porque essa igreja é lugar de certezas. E onde você tem um discurso desconstrutivo, isso acaba gerando incômodo. Mas, como a gente faz teologia, é importante conhecer, entendeu? Fala. Você está falando da linha teológica liberal, é isso? Não, teologia da libertação. Teologia liberal é outra perspectiva. A teologia liberal, ela não é apenas desconstrutiva, ela desmistifica. A teologia da libertação, ela defende a espiritualidade, ela defende a comunhão com Deus, ela entende e aceita os elementos místicos das Escrituras. A teologia liberal, ela desmistifica todo o texto bíblico. Não existem milagres, Jesus não ressuscitou. Qualquer leitura de eventos miraculosos no texto bíblico é apenas uma narrativa de fenômenos ou elementos fantasiosos na mente dos escritores, resultado de mentes antigas, de mitos e lendas antigas. A teologia liberal, ela é desmistificadora. A teologia da libertação, ela é desconstrutora, que é bem diferente, entendeu? A teologia da libertação, ela vai acreditar na espiritualidade. A teologia liberal não vai acreditar em nada. É uma outra caminhada, é outra forma de leitura. Beleza? Beleza. É isso, gente. Mais alguma dúvida, perguntas, reclamações? Deu para entender aí um pouco? Deu. Desmistificadora e desconstrutiva. É isso aí. Depois eu posso até mandar um material para vocês sobre teologia liberal. Tem alguma coisa aqui. Olha o mosquito aqui. Ó. Peguei o miserável. Ricardo, é o demônio aqui, irmão. Fala. Eu escrevi uns exemplos que você colocou sobre a economia, a política e a sociologia. Faltou só a ideologia. Faltou a ideologia. Eu não peguei. Você deve ter falado, mas eu não peguei o exemplo. A ideológica é o seguinte: você te oprimirem a ponto de você se achar menos do que é. Vou dar um exemplo. Mulher não pode ser líder. Mulher não pode ser pastora. Isso é opressão ideológica, porque não há nada na Bíblia que proíba isso, né? O pobre é pobre por causa da maldição, né? O pastor é o líder espiritual, você tem que se submeter. Isso é opressão ideológica, entendeu? Ok, beleza, já ajudou. Aqui, ó, Ricardo, tem adolescente te ouvindo aqui, ó. A responsabilidade é sua, irmão. Eu estou na minha aula, você chamou para assistir. Adolescente, ó. O problema é seu. Vou levar pra regular, irmão. Abaixa a opressão paternal, entendeu? Você é livre, você é dono da sua vontade. Quer dar o telefone do conselho tutelar para ela? Então aí, depois eu mando o conselho tutelar, entendeu? Bora, rapaz. Aqui é Capitão Nascimento, irmão. Aí é opressão purinha. Tá, irmão. Bolsonaro 22. Aí, lamentável, irmão. Lamentável ver isso. Valeu, galera. Então é isso. Valeu. Depois eu vou mandar um material sobre teologia da libertação e teologia liberal, que aí é legal que vocês dão uma lida.
E Mas aí, não tem 1000 qualquer- páginas, não, né? Tem 1000 Não, páginas, não. matéria, meu irmão, teologia é leitura, irmão. Tem que ter preguiça de ler, não. Eu, hein? Eu até leio, cara, mas PDF, pô, tem uma luta muito grande com o Você é PDF. velho, irmão. Pede pra tua filha ler pra você aí. Eu, hein? Brincadeira, não. Vou mandar um vídeo pra você. Ah, isso. Vídeo é bom, vídeo é bom. Então, vou mandar minha TikTok. de vídeo. Cara de pau. Valeu, galera. Até a Valeu. próxima.